nome é Juan, tenho 28 anos, pai de 5 filhos. Vou contar um pouco da minha trajetória antes, um pouquinho da casa do menor, durante e depois. Quando eu tinha 12 para 13 anos, se eu não me engano, eu tive que trabalhar não porque a minha mãe me obrigou, não porque eu fui obrigado ou algo do tipo, mas sim porque eu vi uma necessidade, no caso pessoal, minha. Assim, uma criança, qual é a necessidade? Doce, bala, algo fútil, mas assim, que eu queria comprar com meu dinheiro. Então eu fui trabalhar. Na época era as Sendas, lá em Rocha Miranda. Fui puxador de carro, eu cheguei do carro quando eu era pequeno. Depois aconteceu umas questões por eu morar em comunidade, entendeu? Assim, por ser muito pequeno, e já ter um comportamento hostil desde pequeno, muito agressivo, muito inquieto. Então, aconteceu situações na qual minha mãe teve que me afastar por um momento, onde eu morava, onde eu fui nascido e criado. E nesse episódio, ela acabou implementando a minha irmã, que também já estava também com algumas questões. Aí eu e minha irmã morando na Lagoa Sul com o meu irmão, que já morava aqui. E onde tudo começou, a minha trajetória em Nova Iguaçu. Cheguei em Nova Iguaçu muito novo, mas com aquele espírito de trabalhador, desde sempre. Vim morar com meu irmão, mas aconteceu situações na qual, assim, eu creio que não porque ele quis, mas assim, coisas que acontecem mesmo no dia a dia de muitos familiares, agressão, essas coisas assim. Então a mãe da esposa dele, no caso, me pegou para me criar, para cuidar de mim, que no caso hoje eu chamo de tia. A minha tia Helena, Maria Helena. Então aí tudo começou, ela me colocou no colégio, ela me matriculou, eu comecei a trabalhar também. Bom, a mesma coisa que eu trabalhava na Chamiranda, comecei a trabalhar aqui, que cada a mesma época, então é a mesma coisa. Puxava carro, levava compra, carregava de bicicleta. E daí começou a me estudar Nova Iguaçu. Estudei, passei, me formei. Só que chegou um ponto que eu tive o contato com o tráfico. Assim, tive o contato. Então, tipo assim, por eu já ter vivido isso lá atrás e ter saído de lá para não passar, né? Acabei tendo contato novamente, só que tipo de uma forma diferente, porque era um lugar diferente, um ambiente diferente, no qual eu não conhecia ninguém. E foi onde tudo isso começou, eu muito novo, fazendo 14 anos já, quase fazendo 14 anos, me envolvi novamente com o tráfico. Então, novamente, aconteceu situações na qual eu fui preso, na qual eu passei por humilhações, então, assim, e onde me levou a conhecer a casa do menor. Porque quando nessa minha trajetória, antes da casa do menor, que eu estava indo preso, que eu estava passando, eu não sabia o que era amar, assim, alguém. Só tinha ódio no coração, raiva. Pai abandonou antes de nascer, não entendi o porquê. Minha mãe teve muitos filhos, não teve condições de me dar uma atenção, não porque ela não queria, não porque ela não fazia questão, porque não dava para dar atenção. A atenção que eu queria, ela não tinha como me dar no momento, porque ela tinha que dividir aquilo para todo mundo. Então eu me revoltei, então só tinha revolta, só tinha ódio no coração. Aí eu fui preso pela segunda vez, que eu já tinha sido preso lá no Rocha Miranda. Aí fui preso, passei por situações novamente, passei por sistemas e acabei conhecendo a casa do menor. Meus 14 anos, 15 anos. Então, tipo assim, quando eu cheguei na casa do menor, foi um Juan totalmente assim, raivoso, totalmente, sabe, não queria saber de nada. Tive o primeiro contato com a Renata, hoje em dia é minha madrinha, minha mãezona, mãe de coração. Pô. Então, assim, ela me explicou a palavra presença, qual era o dilema da instituição. E eu, ouvindo aquilo, eu falei, ué, amor o quê? Não sei o que, ninguém aqui vai me amar não. Já cheio de preconceito, né, formado. Então eu passei. Fui passando, fui ficando, fiquei um mês, fui dando trabalho. Fiquei 2 meses, falava que não ia ficar.
foi onde começou a abstinência, porque quando eu saí de casa, eu fui preso. Eu não estava num processo de parar de usar droga, de parar de me afastar, não. Eu fui preso, então foi diferente. Eu fui forçado a parar. Então eu comecei, né? Período de abstinência e é muito ruim, porque só quem passa sabe que é complicado. Eu, mais uma vez, me entreguei ao velho Juan, raivoso, arrumei muita confusão, assim, eu fui transferido várias vezes, várias. Muitas vezes fui transferido porque eu não tinha condições. Não tinha condições. Era uma coisa que tu olhava assim e falava, caraca, não é possível, a gente faz por essa pessoa e ela não entende. E só ingratidão como retribuição, só... Então eu fui, sabe, eu fui me entregando a raiva, entregando a tudo e acabei chegando no fundo do poço, que foi quando eu fui desligado da casa do meu irmão, que eu fui transferido para todos os abrigos que podiam me receber, que podiam me acolher. Em todos eles eu arrumei confusão. Eu tô assim, agora porque é uma parada que, tipo assim, por mais que tu mude, por mais que tu entenda o processo que tu passou, por mais que tu entenda que aquela situação, mas isso é uma parada que a ferida aqui, ela cicatriza, mas parece que ela não está curada, sabe? É uma coisa que, se tudo é mole, sabe, é um rompante, é uma parada assim, ó, que do nada, pum, tudo se perde muito rápido. Então eu passei por situações e fui transferido, aí cheguei no Raul Seixas, lá na Praça da Mangueira, totalmente desligado da casa do meu irmão. Já tinha passado por Guaratiba, era de Guaratiba já, não tinha ficado, porque lá era, né, era praticamente para me fazer uma triagem. Mas na esperança de eu mudar também, né, de eu, sei lá, ter uma resposta positiva, da qual eu não tive. Então eu fui desligado para ir no Raul Seixas. Então eu, chegando lá, eu vi que, tipo assim, porque muitas das vezes a gente reclama da vida, a gente reclama que quer que não chova, a gente reclama que quer que não faça sol, mas na verdade a gente nem sabe o que a gente quer no fundo. No fundo é verdade, porque eu reclamava tanto da casa do menor, que isso, aquilo, e quando eu cheguei no Raul Seixas, eu entendi que amor praticamente é só de mãe mesmo, ou da casa do menor, porque o abrigo era totalmente diferente, não tinha essa palavra, sabe? Amar. Eles te deixavam à vontade, mas a questão é essa, como é que você vai deixar à vontade uma pessoa que está precisando de ajuda? Então praticamente você vai ajudar ela a se afundar mais. Então, tipo assim, foi o que aconteceu comigo. Eu tive tanto livre-arbítrio, eu fiquei tão à vontade, que eu me afundei mais, cheguei mais fundo do que eu poderia chegar. Então foi onde eu reconheci, falei, não, cara, eu não quero ficar aqui. Não é isso que eu quero pra mim, sabe? Não é isso que eu queria. Então é muito bom quando a gente reconhece e dá tempo. É muito bom. O problema é quando a gente reconhece e já era. Não tem mais como voltar atrás, não tem mais como você fazer nada. E é você passar por aquela situação e orar para que, tipo assim, possa, né, mudar, virar o jogo, possa mudar essa página. Então, tipo assim, eu cheguei, acho que era Christian, o nome do assistente social, psicólogo, não sei o CA. Sei que era Christian. Aí eu falei, cara, eu quero sair daqui, cara, eu quero ir para casa. Não quero mais ficar aqui. E todos os dias de manhã, quando eu acordava, eu via ele, eu falava assim, cara, eu não vou perder a fé. Eu não vou perder a fé, porque se é eu que quero, eu que tenho que correr atrás. E toda vez que eu via ele, toda vez, eu acho que ele estava esperando era isso, sabe? Porque ele estava esperando saber se eu realmente ia voltar diferente ou ia voltar a fazer de novo tudo que eu fazia antes. Então ele me deixou tipo que de molho uns meses, eu acho que 1 mês, 2 meses, não sei, eu sei, 3. Aí eu falava com ele, até que um dia ele falou, cara, tu prepara tuas coisas que tal dia tu vai voltar pra casa do menor. Eu falei, caraca, mano. Di storie come quella di Raul, Casa Domenor ne incontra a migliaia ogni anno. Con i corsi professionalizzanti diamo l'opportunità di costruirsi un futuro nella legalità, con un lavoro stabile e dignitoso. Sostieni Casa Domenor con una donazione per permettere a questo progetto di crescere sempre di più.
offrendo a migliaia di ragazzi la possibilità di frequentare i nostri corsi gratuitamente.